Nesta semana, nós estamos apresentando aqui no Balanço Geral uma série de reportagens especiais sobre o transporte público. E diante de vários problemas que nós apontamos, como superlotação, falta de linhas, falta de abrigos, pontos de ônibus, nós questionamos então a população sobre qual seria o modelo ideal do transporte. O mundo ideal, o mundo perfeito. Você vai acompanhar agora a matéria do repórter Lucas Henning e também do nosso repórter cinematográfico, o Maicon Pellegrino. É um tal de sobe, empurra, que aperto. Quem sonha com um transporte de qualidade quer deixar tudo isso no passado. Tem que pôr mais ônibus, né? Tá muito cheio, muito lotado. Os horários de pico são os piores. Na disputa pelo espaço, hoje, tem quem não consegue seguir pro destino. Eu vou tentar pegar o outro, porque eu vou chegar atrasada, muito atrasada ainda, né? Aí é ruim pra mim ainda, né? Falta mais ônibus, porque você viu que eu já não consegui embarcar agora, né? E tem tanta coisa para melhorar, incluindo os pontos e abrigos que ainda precisam ser instalados ou substituídos. Outro pedido que não perde a hora é por mais ônibus circulando, para diminuir essa lotação toda. Com mais linhas de transporte, chegar ao trabalho e à escola deve ficar mais fácil. O que falta para ser um transporte dele? Ao respeito, né? Muitas pessoas não respeitam a vaga para preferencial e tal. E quanto pagar pelo transporte? R$ 4,50 pesa no bolso dos 45 mil passageiros que usam transporte todos os dias. R$ 4,50 é um valor justo? Se tivesse mais ônibus, seria. Se tivesse mais ônibus, seria justo. Mas no momento não está sendo justo. Eu acho que é um pouquinho alto, né? Poderia ser diferente, né? Alguns pontos poderiam colocar ali para o pessoal desembarcar e embarcar novamente sem pagar, né? No início deste ano, os contratos com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo foram prorrogados até 31 de dezembro de 2022. Mas uma aprovação legislativa permite estender o acordo por mais alguns meses. Ou seja, é só a partir do ano que vem que vão ser definidas, com uma nova licitação, as empresas que vão assumir o serviço. Segundo a presidente da Transitar, as mudanças que prometem resolver os problemas vão acontecer com os novos contratos. A nova licitação, ela contempla todos esses gargalos. Nós, nesses 2 últimos anos, está um pouco pior, porque o contrato está em fase de conclusão, encerramento. Então, solicitar, né, pedir mais ônibus ou qualquer mudança impacta diretamente no valor da tarifa. Outra reclamação dos usuários em relação aos abrigos de ônibus. Esse é um outro contrato sob a gestão da Secretaria de Obras. Houve problemas também na execução desse contrato em decorrência da pandemia, aumento dos valores dos materiais para a execução desses abrigos. A Secretaria já trabalhou nesse processo para a conclusão. Então, para a nova licitação, os novos abrigos devem estar prontos e aqueles pontos não atendidos pelos novos abrigos devem ter os antigos abrigos colocados, revitalizados. Quem depende do transporte público espera que o futuro não demore a chegar. Isso está sempre assim, né? Não mudou nada até agora, não sei se vai mudar. Precisaria mudar, né? Pelo jeito não vai mudar, não. Porque toda vez está a mesma coisa e ninguém faz nada. E esse é o lado mais frustrante, né? Porque o passageiro que está pagando, ele sabe da dificuldade, ele sabe o que pode ser feito e o que ele gostaria que fosse feito para transformar essa realidade, para que o serviço fosse de excelência. Você viu aí os números, né? Vários problemas apontados então pelos passageiros aqui do transporte público de Cascavel. E aí depois destas 4 reportagens e tantas reclamações que nós mostramos aqui no Balanço Geral, a gente se pergunta, o que vai mudar? O Lucas está com a gerente da divisão de transporte aqui da Transitar em Cascavel e vai contar pra gente o que tem sido pensado, o que tem sido feito então, para que essa realidade se transforme. Porque a gente não está querendo não pagar, né, Lucas? Essa não é uma reivindicação. Não, o passageiro, o cidadão, ele paga, porém ele quer um serviço à altura, de qualidade.
E aí, vamos repassar isso tudo para o pessoal da Transitar para responder, então, ao cidadão de Cascavel que está acompanhando a gente agora. Lucas. Odinei, a gente mostrou muito bem aí a realidade, né, que vivem os passageiros, como que funciona o transporte público aqui em Cascavel. E é claro que a gente vai saber agora da diretora da divisão de transporte aqui da Transitar. Larissa, o que a Transitar tem feito para resolver os problemas que existem hoje no transporte coletivo? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Valdinei, a todos que nos acompanham. Bom, tivemos todo aquele imbróglio no final do ano passado relacionado à concessão do transporte coletivo. Nós estimávamos que agora em 2022 esses problemas já tivessem sido solucionados com a licitação, que infelizmente teve todo esse atraso e nos traz algumas limitações operacionais, como por exemplo a ampliação de veículos nas linhas que operam nos corredores, que nós sabemos que são os maiores gargalos que temos dentro do sistema, mas justamente por serem veículos com portas à esquerda, nós não temos veículos disponíveis e consequentemente, por estarmos numa fase final dos contratos, não há possibilidade de ampliação dessa frota. Então a gente vem adotando medidas paliativas para poder minimizar esses problemas, até que de fato a concessão seja iniciada o ano que vem, para que esses problemas sejam então resolvidos. Com relação, né, ao aumento de linhas, também vai nessa mesma linha, de acordo com essa questão da falta de veículos? O problema maior não é nem necessariamente a falta de linhas, mas sim de veículos nas linhas existentes. Então esse problema tende a ser solucionado com essa próxima licitação, porque, por exemplo, na região central, linha leste-oeste, que é a linha mais carregada do sistema, nós temos a previsão de operação com veículos articulados, elétricos, adquiridos pelo município. Então isso vai trazer mais conforto para os passageiros. Também temos os veículos padrões, que serão chamados de low entry, porque tem a entrada do veículo sem o degrau, na altura da plataforma, o que possibilita também uma agilidade nos embarques dos passageiros. Então, com essa agilidade, consequentemente, há um aumento na velocidade operacional. E os veículos vão conseguir, então, cumprir com os horários programados e o passageiro vai ter, de fato, essa melhoria em termos de agilidade, que é o que mais impacta na rotina do passageiro. Você falava sobre esse novo contrato, né? Essa nova licitação do transporte aqui em Cascavel. O que é previsto para essa nova licitação? O que pode ser melhorado? Existem esses pontos, enfim, que hoje vocês já analisam como sendo um problema e que vai estar nessa licitação para ser, de fato, resolvido? Bom, até um exemplo que eu utilizei desses veículos com o acesso em nível, ele já traz uma melhoria no atendimento, porque hoje nós observamos uma certa, não vou dizer nem dificuldade, mas uma certa demora nos embarques, porque as catracas elas são localizadas um pouco depois da porta de acesso nas paradas. E muitas vezes o usuário, quando faz o embarque, ele embarca e vai direto para a catraca e a fila começa a se formar na estação. Sendo que dentro do veículo ainda há um local, um espaço que poderiam ser acomodados esses passageiros para que o embarque fosse mais ágil e, consequentemente, a gente tivesse então esse ganho de velocidade na operação. Além dos veículos maiores, mais confortáveis, temos também indicadores de desempenho que vão ser avaliados dentro desse novo contrato, que podem impactar na receita dos concessionários. Então essa também é uma medida que traz mais qualidade para o serviço, até porque um dos indicadores é a satisfação do usuário. Então todos os usuários terão a oportunidade de participar de pesquisas para que demonstrem a sua satisfação ou insatisfação com o serviço prestado pelos futuros operadores, e isso vai refletir na receita desses concessionários. E a questão dos abrigos já começou, né, a ser instalado aí os novos abrigos, enfim, um trabalho que atingiu aí 50%, e esse trabalho deve continuar, porque não adianta ter um novo contrato e manter aí os abrigos, né, sem o ponto, na verdade, sem o abrigo. Sim, esse também é um contrato que teve aí diversos problemas relacionados ao período da pandemia, falta de material, né, da matéria-prima para poder, de fato, a empresa realizar a instalação.
Então o município fez um acordo com o aval da Caixa Econômica para que adquirisse essa matéria-prima, para que a empresa então pudesse fazer o beneficiamento e pudesse reiniciar a instalação dos abrigos faltantes. Então a projeção é que para em torno de 30 dias a empresa já esteja apta a fazer a instalação de 40 novos abrigos. A região sul vai ser nesse momento contemplada, porque ela teve no início da execução contratual os abrigos antigos retirados. Então os usuários dessa região foram prejudicados em decorrência desses reflexos da pandemia. Então agora nessa retomada do contrato eles serão priorizados, mas todos os demais abrigos, as paradas que estão previstas para serem contempladas dentro desse projeto serão atendidas. Larissa, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí as respostas da Transitar, o que está sendo feito, o que está sendo pensado para o transporte público aqui de Cascavel. Valdinei. Mas a Larissa sinalizou bem, né? A importância de participação de toda a comunidade, dos interessados para um transporte de qualidade, que atenda aqui toda a expectativa da nossa população. Por isso é importante que sempre que a Transitar daqui para frente for realizar, então, esse chamamento para ouvir da população, ouvir dos passageiros, para que as pessoas participem. Porque são elas as mais impactadas quando o serviço é falho ou quando o serviço sai a contento, né, Lucas? Então, vamos ter um pouco mais de consciência no sentido de, poxa vida, essa responsabilidade também é minha. Quero que seja assim, quero que seja de outra forma. Vamos juntos construir um melhor ambiente para todo mundo, nesse caso, transporte público. Obrigado, Lucas, pelas informações e lembrar o seguinte, que essas reportagens todas que você viu, assistiu aqui no nosso programa, estão disponíveis no RIC+, com todos os detalhes, com todas as informações, com toda a prestação de serviço que este tema, transporte público, merece e precisa. Já está